Boa noite, Igreja de Cristo. Nós estamos aqui em mais um Tadel. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade para com Deus, pela sua fidelidade para conosco, de estar acompanhando os Tadéis online, de estar frequentando os cultos presenciais. Então eu quero junto com você fazer uma oração pela sua vida, pela minha vida. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, colocar a mão no seu coração, e que juntos nós possamos fazer essa oração para que nós possamos ser abençoados pelo nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã diante de Ti. Deus, que o Senhor possa ser real em cada lar, em cada casa. Deus, na vida de cada pessoa que está assistindo essa live. Deus, que o Senhor possa me usar, Deus, como ferramenta do Senhor, como canal desentupido da bênção do Senhor. Que o Senhor possa falar aos corações. Que o Senhor possa realmente abençoar, Deus, cada pessoa que está acompanhando essa live. No nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês. João, no capítulo 21, no versículo 1. A partir do versículo 1, nós vamos acompanhar esse texto. E eu quero falar um pouquinho da vida desse homem de Deus que é Pedro. Então está escrito assim, ó: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Respondeu-lhes também: vamos contigo. Saíram e encontraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Versículo 4. Mas ao romper da manhã, Jesus se apresentou na praia. Todavia os discípulos não sabiam quem era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, não tendes nada que comer. Responderam eles: não. Disse-lhe eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam mais puxar, por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam diante da terra, senão cerca de 200 covados. Ora ao distante da terra, versículo 9, ora, ao sentarem em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima delas, e pão. 10. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanharam. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos seus discípulos ousaram perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. O que eu quero falar com você hoje, quero compartilhar um pouquinho com você, e eu quero que você grave no seu coração o título dessa palavra, que Jesus ele possa realmente tocar o seu coração, falar o seu coração, e que possa ser algo da parte de Deus para a sua vida. Então eu quero falar para você, o tema dessa palavra é Sempre Haverá Outra Vez, e eu quero falar um pouquinho da vida de Pedro. Então, se você acompanhar durante os 4 evangelhos da Bíblia, vai falar sobre Pedro. Pedro, um cara que foi chamado, e ele era pescador, e ele foi chamado por Cristo, ele teve um chamado pessoal com Cristo. E Pedro foi o cara, se não o cara mais próximo de Jesus, uma das pessoas mais próximas a Jesus. Pedro esteve andando com Jesus durante 3 anos. Pedro, ele teve as experiências mais incríveis que ele teve na vida dele, foi junto com Jesus. Então Pedro, ele viu Jesus curar doentes, ele viu Jesus expulsar demônios, ele viu Jesus multiplicar a comida, ele viu Jesus fazer milagres. Então ele teve acompanhando Jesus durante vários anos e acompanhou Jesus fazer vários milagres. E Pedro era um cara que era próximo a Jesus.
Eu acredito muito na intenção de Pedro. Eu vejo que Pedro era aquele cara que ele estava pronto para todas as coisas. Acredito eu que todo mundo tem aquele melhor amigo que, se você tiver numa confusão, ele chega na voadeira. Eu falo isso sempre para os jovens, que todo mundo tem aquele amigo que, se você tiver numa enrascada, ele é aquele que chega na voadeira, não é aquele que chega separando. E eu acredito que Pedro é esse cara, porque quando Jesus ele foi preso, Pedro automaticamente ele saca a espada para tentar defender Jesus, sabendo que esse não era o propósito de Jesus, não era viver nessa terra, mas era vir e morrer por nós. Então Pedro, ele era extremamente amigo de Jesus, ele era o best friend de Jesus, o melhor amigo de Jesus, era o cara que estava com Jesus em todo o tempo. Só que aconteceu que Jesus foi preso e foi morto. Diante de todas essas coisas que Pedro ele tinha vivido com Jesus, 3 anos andando com Jesus, 3 anos experimentando de Jesus, 3 anos conhecendo mais de Jesus, Pedro ele se vê numa situação que ele não tem mais sua referência primária, que é Jesus. Seu maior referencial agora foi crucificado e foi morto. Então Pedro agora ele se vê sem um propósito de vida. E o que Pedro faz é justamente o que ele não devia fazer. Pedro ele larga tudo que ele tinha aprendido com Jesus, que Jesus tinha ensinado, e ele volta a pescar, ele volta a fazer aquilo que Jesus já tinha tirado, ele volta para a velha prática da vida dele, que era pescar. Então, Pedro ele está a pescar, e de semelhante modo da primeira passagem que fala que Pedro estava pescando, ele não pescou nada. Então, Jesus aparece na praia e lança um desafio para Pedro. Fala: Pedro, lança do lado direito, fala para aqueles que estavam no barco para lançar do lado direito. E a rede se encheu de peixe. E eu acho engraçado que nesse texto que Jesus, os discípulos não conseguem reconhecer Jesus, mesmo Jesus chamando eles de filho. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características que a gente vê nesse texto, algumas coisas que a gente absorve nesse texto. O que aconteceu com Pedro para que ele largasse aquilo que Deus tinha falado para ele, as promessas que Jesus tinha falado para ele. Ele andou com Jesus, ele experimentou de Jesus, Jesus falou com ele pessoalmente, Jesus levava ele para orar, ele participou das manifestações mais incríveis de Jesus. Mesmo assim, ele abandonou o propósito que Jesus tinha deixado para ele. Ele abriu mão daquilo que Jesus tinha colocado como encargo na vida dele. Diante de uma tempestade, diante de um momento ruim, diante do medo de também ser crucificado, de também sofrer alguma coisa por causa do nome de Jesus, Pedro ele decide então voltar, decide largar tudo, abrir mão daquilo que Jesus tinha deixado na mão dele, para voltar a fazer aquilo que ele tinha feito. Nós vamos identificarmos algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu quero identificar com você nesse texto é que Pedro, ele se frustrou. Pedro ele se frustrou e ele acabou desistindo. Imagina só na cabeça de Pedro, ele viu Jesus fazer milagres extraordinários. E na cabeça de Pedro, Jesus não poderia ser morto. Tanto que ele tentou defender e foi repreendido por Jesus. Mas na cabeça de Pedro ele não conseguia entender o motivo pelo qual Jesus foi morto. E Pedro ele acabou se frustrando. E quantos de nós, cristãos e líderes, nós temos nos frustrado por não entender o propósito de Deus na nossa vida, não entender o propósito pelo qual Jesus tem feito essas coisas. Nós estamos passando por um período de tempestade, por um período de dificuldade, e muitas das vezes nós estamos nos frustrando com o irmão, nos frustrando com o sistema, e às vezes a gente tem parado, às vezes a gente tem se rendido à frustração. Sabe, Pedro ele se frustrou, e quando ele se frustra, ele desiste de tudo, ele larga tudo o que ele estava fazendo, e ele volta a fazer a velha prática, ele volta para o velho mundo, ele volta para a velha vida, a vida pelo qual Jesus já tinha o tirado. Sabe, nós precisamos identificar aquilo que causa frustração ao nosso coração, em que nosso coração está pautado, para que nós venhamos frustrar, às vezes com a liderança, às vezes por causa que a pessoa não te liga mais. Mas nós temos que entender que Jesus ele tem um propósito na nossa vida. E que mesmo que a gente se frustrar, a gente precisa alcançar em Deus
descanso e refrigério. Sabe, desistir e largar tudo não é um caminho, não é uma opção. Sabe, não, quem põe a mão no arado já não pode olhar para trás. Não é mais uma opção. Nós não podemos fazer igual Pedro, se frustrar e abrir mão daquilo que Jesus tinha confiado a ele. Segunda coisa que eu quero identificar nesse texto é que Pedro ele esqueceu da promessa a qual Jesus tinha entregado na mão dele. Pedro voltou justamente a fazer aquilo que ele era acostumado a fazer, de onde Jesus já tinha o tirado. Pedro já não lembrava da promessa que Jesus já tinha feito na vida dele, que ele não seria mais pescador de peixe, mas pescador de homens, de almas. Quando eu vejo que Pedro não pescou nada, eu fico pensando comigo mesmo, vai trouxa. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que ele não foi chamado, aquilo que ele não foi escolhido. Jesus já tinha tirado ele daquela vida, porque ele já não era bom. Todas as vezes que Pedro aparece para pescar, ele não pesca nada. Porque Jesus já tinha dado um encargo sobre a vida dele, que ele seria pescador de homens. Sabe para onde a gente tem pensado em voltar? Sabe onde seu coração ele tem passeado nesse tempo de quarentena, nesse tempo de dificuldade? Sabe, Pedro, o que você tem esquecido das promessas que Deus tem feito pela sua vida? Eu quero que você traga à memória aquilo que Deus tem prometido a você. Sabe, a gente tem baseado a nossa vida em um tempo ruim e isso é muito ruim. Sabe, nossa vida não é isso que a gente está passando. Deus ele tem promessas grandiosas para mim e para você. Sabe, em quem que você vai confiar? Na promessa de Deus ou naquilo que você está vivendo hoje? Sabe, a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu. Então aquilo que ele prometeu para você vai se cumprir. O que a gente precisa ter paciência. O que a gente precisa ter é fé, confiança, confiar. Pedro ele estava tentando correr contra aquilo que ele foi chamado, contra o propósito pelo qual ele foi, sabe, designado na mão dele. Jesus já tinha falado, Pedro, você agora é pescador de homens. O que Pedro queria fazer pescando peixe? Porque Pedro esqueceu da promessa. Naquele momento de medo, naquele momento de aflição, Pedro simplesmente se esqueceu de tudo aquilo que Jesus já tinha prometido para a vida dele e voltou à velha prática. Sabe qual é a velha prática que você tem voltado nesses dias? Sabe, às vezes Deus já te tirou do mundo de pornografia e você está voltando para a pornografia. Deus já te tirou do mundo de masturbação e você está voltando para a masturbação. Deus já tirou do mundo de mentiras e você está voltando para a mentira. Deus já te tirou do mundo de vícios e você está voltando para o vício. Sabe, lembra da promessa que Deus fez para a sua vida. E acredita, tenha fé que a promessa que Ele prometeu vai se cumprir. Sabe, seja firme no propósito pelo qual Deus colocou na sua vida. Não desiste, não abandona, não volta à velha prática. Porque se Deus prometeu, certamente Ele vai cumprir. Terceira coisa que nós identificamos nesse texto, é que Pedro se afastou da presença do Pai. Sabe, isso é uma coisa que eu tenho batido na tecla há muito tempo. E uma das coisas que nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender, que quando um filho erra, ele não tem que correr do pai, ele tem que correr pro pai. Sabe, quando Pedro ele se afasta da presença do pai, quanto mais ele se afasta do pai, menos do pai ele tem. Sabe, isso é uma coisa que eu tenho falado sempre. Quando a gente peca, quando a gente erra, em vez da gente correr de Deus, a gente tinha que correr para Deus. Porque é Ele que nos perdoa os pecados, é o que diz lá em 1 João 9. E Ele é quem perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça, de toda iniquidade. Então nós temos que correr para o Pai. Pedro fez ao contrário, em vez dele correr em direção a Jesus, ele correu de Jesus. Ele correu daquilo que Jesus já tinha falado que ia acontecer. Pedro já sabia que Jesus ia morrer. Pedro já sabia que esse momento ia chegar, porque Jesus o tempo todo fala. Só que Pedro ele se afasta da presença do Pai. E quanto mais longe do Pai nós estamos, mais sujeitos a voltar para a velha vida nós estamos. Sabe, em vez de você correr do Pai, você tem que correr para o Pai.
Sabe, nós estamos passando por um momento difícil, não é momento da gente correr de Deus, é um momento da gente correr para Deus. É um momento da gente, como nação, clamar a Deus para que Deus possa sarar a nossa nação, para que a mão de Deus possa estar estendida sobre a nossa família, para que Deus possa guardar o nosso lar, independente das nossas dificuldades. É momento da gente correr para Deus, porque nós sabemos que Ele é o nosso socorro. Nós sabemos que é de lá que vem a nossa esperança, é de lá que vem o nosso socorro. Sabe, o que adianta eu correr de Deus? O que adianta eu correr do meu Pai? Sabe, não é porque você fez algo de errado que você não acertou, e você não vai acertar sempre, que você tem que fugir do seu pai, você tem que correr para o seu pai. Você que é pai, você que é mãe na sua casa, quando o seu filho faz algo de errado, você não deixa de ser pai, você não deixa de ser mãe. E assim também é Deus conosco. Quando a gente faz algo de errado, Deus ele não nos deixa de nos amar. Nós não deixamos de ser filho. Nós precisamos ter o entendimento que nós precisamos, quanto mais nós pecamos, mais perto de Jesus nós precisamos estar. Mais perto da santidade de Jesus nós precisamos estar. Mais perto do perdão de Jesus nós precisamos estar. Porque somente o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. Quando nós pecamos, nós precisamos chegar mais perto. Quando nós pecamos, nós precisamos da santidade de Jesus para que nós possamos ser santos também. E isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Isso tem que ser algo que seja natural, algo que seja prático na nossa vida diária. Sabe, todos os dias nós precisamos estar mais próximos do Pai, mais próximo dessa presença que nos descansa, que tira todo o mal, que tira tudo aquilo que tem de ruim do nosso coração. E isso nós só vamos alcançar se nós estivéssemos cada dia mais próximos do Pai. E não fazer igual Pedro, que ao contrário, ele correu, ele se afastou, voltou às velhas práticas. Quarta coisa que nós identificamos nesse texto é que uma vida longe de Jesus, ela causa algumas coisas que nós vamos identificar nesse texto. Ela causa cegueira, ela causa fome e ela causa nudez. Sabe, o mundo, quando a gente fala mundo, eu estou falando de mundo sistema. O sistema pecaminoso que a gente vive, ele causa essas coisas, cegueira, fome e nudez. Quando nós vemos uma pessoa que ela se afasta da presença do Pai, uma pessoa que ela escolhe viver no mundo sistema, nós vemos que essa pessoa ela não consegue mais identificar aquilo que é de Deus. Ela sente fome, ela não consegue ser saciada com nada, e ela também agora ela tem nudez, que é a vergonha, e eu vou explicar cada ponto. E a cegueira, a gente vai ver no texto, quando fala que Jesus ele está à praia e nenhum dos discípulos consegue reconhecer Jesus. Eu não sei se você conhece uma pessoa que ela se afastou, ou que ela está fraca na fé, que ela escolheu viver no mundo sistema, que ela se afastou do Pai. Ela não consegue mais enxergar aquilo que é espiritual, ela não consegue mais ver aquilo que é de Deus, ela não consegue mais enxergar a situação. Você fala assim, cara, a sua situação está deplorável. Ele não consegue enxergar porque o pecado ele causa cegueira. Não consegue mais enxergar aquilo que faz bem ou aquilo que é mal, aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Simplesmente ele vive uma vida um dia após o outro, sem discernir o que é certo e o que é errado. Outra coisa que o distanciamento de Deus causa é fome. Nós vemos tantas pessoas tentando saciar a fome, uma fome por algo maior em tantas outras coisas. Em droga, em bebida, em relacionamento, em sexo. Sabe, e a gente vê tantas pessoas entrando em depressão, com crise de ansiedade, porque existe uma fome dentro dessa pessoa, uma fome que só vai ser saciada com Deus. Uma fome que essa pessoa vai tentar a vida inteira correr atrás de saciar com outras coisas e nunca vai ser saciada, porque existe um vazio dentro de nós que só vai ser preenchido com Cristo. E a última coisa que o pecado traz é nudez, que é vergonha. Nós vemos tantas pessoas que no fundo elas querem voltar para o Pai, elas querem se aproximar de Deus novamente, mas o pecado, o diabo, ele coloca na cabeça da pessoa uma vergonha, uma acusação, uma nudez. Sabe, expõe o pecado dessa pessoa para que essa pessoa ela começa a achar
que ela não vai ser mais aceita pelo pai, que ela não vai ser mais recebida como filha, porque ela pecou, porque ela errou, porque ela caiu. Sabe, deixa eu dizer algo nessa noite. Você tem um pai que te ama, independente daquilo que você fez ou que você deixou de fazer. Ele continua te amando. E Ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a lavar suas feridas. Está disposto a curar sua cegueira, a saciar sua fome. Sabe, a cobrir sua nudez. Nós servimos a um Deus que é bom, um Deus que é fiel, um Deus que é justo. Um Deus que não nos abandona e o tempo todo Ele tem nos chamado para chegar mais perto dEle. Quinta coisa que eu quero identificar com você nesse texto é justamente sobre isso. Mesmo Pedro tendo feito isso tudo, mesmo Pedro tendo se afastado do Pai, mesmo Pedro tendo se frustrado, mesmo Pedro tendo abandonado a promessa que Jesus tinha feito para ele, uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto é o fato que Jesus foi atrás de Pedro, não Pedro que foi atrás de Jesus. Isso me chama muita atenção, porque isso me mostra um senso de importância muito grande que que Jesus tinha sobre a vida de Pedro. Jesus sabia a importância que Pedro teria no reino de Deus, e assim também somos nós. A importância que ele tem na nossa vida. Sabe, não foi Pedro que foi até onde Jesus estava, foi Jesus que foi atrás de Pedro. Foi Jesus que foi até onde Pedro estava. Isso me chama muita atenção, porque quando nós pecamos, Jesus continua tendo um amor. Deixa eu dizer algo para você, Jesus tem uma queda por você, e essa queda ela não muda independente daquilo que você faça. Ele continua tendo essa queda por você, Ele tem um amor extraordinário pela sua vida. Não importa aquilo que você fez, Jesus Ele continua te querendo, Ele continua indo atrás de você, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa realmente acabar com a sua cegueira, para que Ele possa acabar com a sua fome, para que Ele possa realmente acabar com a nudez da sua vida. Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele fez com a de Pedro. Jesus o tempo todo, Ele está vindo atrás da gente. Sabe, o tempo todo Ele nos cerca com o seu amor. Ele nos cerca com a sua bondade. Ele coloca pessoas no nosso caminho. Sexto ponto. Jesus Ele restituiu na vida de Pedro. E Jesus Ele mostra um ponto muito importante que Jesus Ele pode fazer outra vez. Sabe, aquilo que Jesus tinha prometido na vida de Pedro, na primeira vez que ele seria pescador de almas. Aquilo que Pedro abriu mão, Jesus Ele mostra que Ele pode restituir, Ele pode fazer outra vez. Se você for ler alguns versículos à frente, Jesus Ele firma um ato de confiança com Pedro, onde quando Ele pergunta se Pedro realmente o ama, e Ele repete isso por 3 vezes. Ali Ele estava reafirmando a promessa pelo qual Jesus tinha pela vida de Pedro. Sabe, eu não sei em que momento você tem vivido, mas deixa eu dizer algo para você. Jesus Ele tem outra chance para você. Jesus Ele pode fazer de novo aquilo que Ele fez na primeira vez. Não desista, começa de novo, levanta, sacode a poeira, começa do zero, mas começa de novo. Jesus Ele pode fazer de novo tem outra chance, sempre haverá outra chance. Jesus é o Deus da segunda chance, e sempre haverá uma segunda chance. E quando você cair de novo, sempre haverá outra chance, porque Ele é o Deus da segunda chance. Sétima coisa e última que eu quero falar com você, e isso eu quero falar ao seu coração, é que Pedro era um improvável. Se nós formos ler os evangelhos, nós vamos ver que Pedro, ele era um cara difícil de lidar, era um cara iletrado, era um cara que ninguém esperava nada mais dele. Ele já estava descartado naquela época, mas Jesus Ele vê algo bom em Pedro. E Jesus chama Pedro e edifica a igreja de Deus justamente sobre Pedro. E chama Pedro para ser um dos 12, porque Jesus acreditava em Pedro. Pedro era um improvável. Pedro foi chamado mediante a muito para ser um dos mais próximos a Jesus. Deixa eu dizer algo para você, tem jeito para você. Você também foi chamado para ser um improvável nessa geração. Nós somos uma geração de improvável, onde pessoas não acreditavam em você, mas existe um Deus que acredita em você.
onde pessoas falaram palavras pesadas para você, mas existe um Jesus que te ama, está disposto a fazer de novo na sua vida. Se você tem pensado em desistir, eu quero deixar uma palavra para você. João 6, no versículo 67, o mesmo Pedro tem uma revelação à parte de Deus. E então Jesus interpelou aos 12. Vós também desejas ir embora? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Para mim finalizar minha palavra de hoje, eu quero te dizer que há outra chance, sempre haverá outra chance. Sabe por quê? Porque não tem outro caminho. Para onde iremos nós, se só Ele é a palavra de vida eterna? Não tem para onde correr. O único lugar para correr é os braços do Pai, onde nós temos a totalidade do amor de Deus. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração, que o Espírito Santo possa ter ministrado em sua vida. E eu quero orar contigo pedindo que a paz do Senhor possa entrar na sua casa, no seu coração, no seu lar. Amém? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa. Que o Senhor possa falar o coração dessas pessoas que acabaram de escutar. Deus, que o Senhor possa realmente entrar no coração de cada filhinho. Deus, que se existe algum líder caído, que o Senhor possa realmente restituir e fazer de novo, Deus. Que o Senhor possa mostrar que o Senhor é Deus dos improváveis. Que o Senhor é o Deus que nos ama, Deus, apesar de todas as coisas. Que o Senhor possa mostrar, Deus, que existe uma segunda chance. Deus, que existe a esperança que é o Senhor. Nós olhamos para Ti, Deus, porque nós sabemos que é do Senhor. É o Senhor a nossa esperança. Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Espero vocês domingo para mais um culto. Beijo no coração, abraço e até a próxima.